Olá, olá, caríssimos investidores! Estamos aqui para mais um A Hora do Fiagro. Esse daqui, olha, eu vou ter a satisfação de falar com a Alane Matos, da Rate Securitizadora, com a Marina Siqueira, da Vert, e com o Renato, da OPEA. Mas assim, o Renato eu chamo de Renatinho, tá? Porque eu trabalhei com ele na Gaia. Então, assim, eu não vou ficar falando, senhor Renato, tal. Desculpa, tá, gente? É a amizade, tá? Então, assim, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar aqui o que é CRA, como que eles estão dentro dos fiagros, quais são os exemplos que eles vão trazerem. São as securitizadoras que estão aqui para explicar para você. Então, vai vinheta, valendo. Mas que satisfação. Eu me sinto em casa, tá? Quando eu vou falar com securitizadora, eu me sinto em casa. Por ter trabalhado em duas, né? E acho que aqui todas eu tenho algum tipo de relacionamento, certo? Alane, boa tarde, bom dia aí para você, bem-vinda. Oi, Felipe, boa tarde, tudo bem? A gente já gravou, já é a segunda vez que a gente grava, né? Só que da outra vez foi pela Bicia. É verdade, né? Na outra vez nós estávamos ali do mesmo lado, né? Hoje a gente está um pouquinho lados contrários aí, mas na outra vez a gente falou um pouquinho, cada um, sobre um case de securitização e mais voltado para o mercado imobiliário, né? Isso, da outra vez Hoje, foi hoje a imobiliário. gente já trata aí de outro assunto, que é o agronegócio, que, enfim, vem tomando bastante espaço aí no mercado hoje, né? E que é bastante importante aí a gente abordar um pouco mais sobre o tema. Legal. Marina, bem-vinda. A gente se conheceu hoje, mas eu tenho certeza que a gente se cruzou lá nos corredores da fé, lá, certeza. Mas bem-vinda, viu? Felipe, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Prazer estar na hora do Fiagro. E é o que você falou. Bom, daqui a pouco pode me chamar de Mari aí, que a gente já se cruzou. O Renato se conhece há tempo, a gente com certeza se cruzou e é muito bacana estar aqui, poder falar sobre o mercado que está crescendo bastante, falar sobre o agro aí, que tem uma importância tão grande na nossa economia, e com os produtos aí para o mercado de capitais diversificando, trazendo mais oportunidade, né, do investidor que está na ponta chegar direto nos créditos do outro lado dos produtores. Legal, bem-vinda. Renatinho! Bem-vindo, meu amigo. Fala, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês e poder aí disseminar aí conhecimento e desenvolver o mercado aí junto aí, que é um mercado bastante promissor aí e cada vez mais o agro dependente aí do mercado de capitais para se financiar. Isso aí, o Renatinho já tinha me puxado a orelha umas 3 vezes, viu, meninas? Cadê o programa para falar de Fiagro? Cadê o programa para falar de CRA? Chegou, Renatinho, chegou o momento, tá? Então, demorou, mas eu consegui, tá? Demorou, mas eu consegui. Alane, É nada mais do importante, né, do que a gente tratar aí do outro lado, principalmente porque vocês abordam muito aí dentro, né, do Clube FI a respeito dos fundos de investimento. Então, é importante para que o investidor também, né, que tem acesso aí a vocês, conheçam o que de fato eles estão comprando, né, que cotas ali, o que tem dentro desses isso fundos. aí. Hoje a maior parte dos Fiagros são todos de CRA, né? Então A maior aqui parte deles. os investidores vão ter aqui, eu não vou dizer que é uma aula, serão 3 aulas, tá, gente? 3 aulas. Então, Alane, por favor, comece o professorado falando de um CRA aí que vocês fizeram, um exemplo, estrutura, como é que foi um pouco para as Tá. pessoas poderem entender, por gentileza. Bom, antes de entrar aí, né, nesse exemplo de operação que nós fizemos aqui dentro, né, da securitizadora, É verdade, bom, faltou a apresentação de cada um. Vai lá, sim, Alane, então se apresenta, por favor, apresenta a Rach, daí eu faço isso com a Marina e com o Renatinho, depois você vai para não, o caso. tranquilo, Obrigado não, pela lembrança. não, sem problemas, a gente ia passar aqui despercebido, tá? Mas, enfim, muito obrigada aí, o Felipe, pelo convite, né? É uma honra estar hoje aqui presente,
poder explicar um pouquinho sobre a estrutura aí de uma operação, né, de um CRA, aí para o pessoal conhecer um pouco mais aqui do nosso lado, né, que vive aí o dia a dia dessas operações. A gente acompanha bastante aí o trabalho de vocês e vocês estão de parabéns. Eu fico ali distante nas redes sociais acompanhando tudo. Então, realmente, hoje para mim é um prazer estar falando contigo aqui hoje e com os demais colegas aí das securitizadoras, né? Eu sou sócia aqui na Reit Securitizadora, tá? Fico responsável aí pela área de novos negócios. Eu já estou no mercado aí da securitização, né, há cerca de 10 anos. Então, assim, eu já vi bastante coisa e, assim, a gente sempre foi muito voltada aqui dentro da securitizadora para o mercado imobiliário, né? E principalmente com o passar dos anos, né, a gente vendo aí toda a mudança do mercado e vendo a forma como a gente também poderia se adaptar, né, e a essas mudanças, a gente, óbvio, né, consegue aplicar coisas ali que eram da estrutura ali de imobiliária, né, inclusive os próprios fiagros hoje em dia, né, que são um exemplo, que nasceram com uma característica muito próxima ali dos fundos imobiliários, então a gente acaba também do nosso lado aqui, do nosso instrumento, replicando um pouco, né, do que a gente já tinha de conhecimento do imobiliário para o agronegócio, tá? E antes mesmo de falar da operação em si, não tem como eu não tocar aí no assunto, né, do setor do agronegócio e o motivo pelo qual, né, enfim, todas essas operações nascem, toda a estrutura do Fiagro, né, nasce, que é a partir de uma necessidade do setor, né, que é principalmente a gente poder hoje, né, ter mais alternativas de financiamento aí ao setor do agronegócio, né, tirar um pouco mais da concentração ali do Estado e podendo a gente ter uma participação maior, né, do mercado privado aí nessas captações, né, no qual essas empresas, os produtores, eles precisam hoje acessar o mercado. E principalmente aqui do nosso lado, né, que eu vou te falar que de maneira particular, eu gosto bastante de trabalhar com esse produto, né, a gente tem alguns pontos aí que são importantes, né, principalmente fazer o levantamento, chamar a atenção aqui do setor do agronegócio, que é hoje, né, a participação dele bastante importante na economia brasileira, onde a gente tem, né, cerca de 25% hoje do agronegócio, né, participando aí do PIB do Brasil. Além disso, a gente está num país que ele é bastante relevante nessa atividade do agronegócio, nas exportações, né, como o maior exportador aí de soja, de carne bovina, além disso, né, se destacando também como o maior produtor aí de algumas commodities, né, entre ela soja, carne bovina, carne de frango, ou açúcar também, né, então assim, são produtos, né, que hoje a gente acaba tendo uma relevância, tendo uma importância, e do nosso lado é muito gratificante, né, poder hoje fazer essas estruturas de CRA para que a gente possa dar mais acesso a essas empresas, a esses produtores rurais, para que eles possam se financiar e estarem dentro dessa atividade e poderem realmente cada vez mais, né, participarem aí do mercado, terem melhores condições, né, de crescimento, investimento em tecnologia, investimento em maquinário. Esse ano foi um ano bastante relevante, porque a gente tem um aumento muito grande aí da produtividade, aumento muito grande, na verdade, um aumento de 15%, né, da produtividade aí do Brasil, ou seja, nos últimos anos isso só vem crescendo, principalmente por conta dos investimentos, né, em tecnologia também, né, que no campo tá bastante relevante para que a gente possa desenvolver essa atividade. Legal, Alane. Voltando um pouco mais para a questão do exemplo, né, de operação que a gente faz, que principalmente, né, a gente foca muito na atividade do produtor, certo? Nós fizemos um CRA. Deixa eu aproveitar, então, essa Tá? pausa na respiração, para eu aproveitar aqui e deixar um espaço para a Marina se apresentar também, e o Renato, e aí a gente volta contigo, por favor, tá bom? Tranquilo, tudo bem. Beleza, obrigado. Marina, sua vez, brilha, por favor. Boa. Bom, gente, eu sou sócia e responsável pela área de estruturação aqui na Vert, né, com foco em operações do agronegócio. A Vert
para quem não conhece, é uma casa que foi fundada em 2016, é uma casa independente focada em dívida estruturada para o mercado de capitais. E o DNA da Vert, na verdade, apesar da empresa ter feito 7 anos agora há pouco tempo, o DNA da Vert já é bem mais antigo e começou no agro. Então, acho que as meninas ali são Não é à três toa o sócias. nome, né? Não é à toa o Não nome. é o Vert de verde ali, e a Vert, bom, quem tiver a oportunidade de vir aqui vai ver que a gente tem bastante planta, o escritório é bem verde, assim. As meninas, bom, são 3 sócias fundadoras, né? A Marta, a Fernanda e a Vitória, e elas começaram lá atrás, em outra casa, estruturando o primeiro CRA público que saiu, foi, na época, imagina que a operação começou em 2010 e saiu ao mercado em 2012. Mas hoje em dia não é assim, hoje em dia o processo é muito mais rápido, pode demorar esse tempo em alguns casos específicos, mas hoje em dia a gente consegue tirar uma operação do papel, se precisar, em 3 semanas, a gente brinca aqui que o prazo de 60 dias é bem razoável de acontecer. Então, elas começaram antes com esse DNA no agro, então o agro sempre foi um dos carros-chefes aqui na Vert, mas depois de 7 anos, hoje a empresa já fez mais 250 operações aí no mercado de capitais, 60 bi de ativo gerido aí ao longo dos últimos anos, e a gente cobre outros setores também, então, assim, imobiliário é um setor muito forte aqui na Vert, arranjos de pagamento, crédito para pequenas e médias empresas, crédito pessoal, né? Então, assim, a inovação sempre teve muito no nosso DNA, pensar em instrumentos, formas da gente conseguir atender setores. Então, a gente cresceu muito na parte de debêntures financeiras ali para financiar fintechs. E a gente tenta trazer a inovação sempre para tudo que a gente faz, tá? Então, hoje a Vert tem 150 pessoas e tecnologia é um dos carros-chefes da casa. E a gente tem quase 1/3 do time alocado em tecnologia para a gente conseguir trazer agilidade, automatização para essa gestão no dia a dia e conseguir entregar a melhor solução para o cliente. A gente trabalha ali desde da estruturação, da customização da solução com o cliente, trazer investidores para esses clientes, e na gestão e monitoramento ali no dia a dia. Eu estou na Vert há 3 anos e meio, tá? Eu comecei na Vert, na fintech que a Vert tinha numa JV com a XP, que chamava do Agro, que era justamente para escalar créditos para pequeno e médio produtor. Meu background sempre foi no agro, trabalho há mais de 15 anos no agro, trabalhei muito tempo no setor bancário, então estava do outro lado da mesa, lá nos bancos, desenvolvendo mais o crédito bancário para empresas do agro, e depois passei por startups, agtechs, no agro, sempre, enfim, minha raiz. Passei na Exalc, eu não sei se sabe disso, Felipe, também. Eu vi ali. Fiz a pé lá junto com você, economia, mas depois eu falei, putz, não tem como viver o agro e não ter uma experiência na Exalc. Então, eu fui ficar um tempo lá, fazendo mestrado, e estou aqui já, então, há 3 anos e meio, desde o fim do ano passado, nessa cadeira aqui de estruturação para o agro. Muito bem. E agora, Renatinho, dê aí o ar da graça, por gentileza. Bom, Felipe, eu sempre fui apaixonado do agro desde a infância, né? Minha família sempre atuou no segmento, no setor. Então cheguei a fazer desde 2000 as primeiras operações de CPR para colocar em fundos. Lá na época era um fundo que tinha Rio Bravo, que comprava CPR com seguro da UBF. E aí foi de lá que eu consegui acompanhar aí todo o mercado aí, desde operações de CPR para fundos, operações de PPE para financiar o setor agro, operações de bonds para financiar a usina, até em 2013, que eu fui lá para a Gaia para desenvolver aí as operações de CRA no Grupo Gaia, e aí foi aí que a gente trabalhou junto, né? E de lá a Grupo Gaia transformou uma seguradora na Planeta, e aí recentemente, há 1 ano atrás, a Alpea comprou 100% a Planeta da Gaia, e hoje a Alpea é uma plataforma de securitização, onde a gente atua fortemente no segmento agro, em CRA, no segmento imobiliário CRI, em CR, debêntures, né? Além disso, temos uma gestora para fazer FDICs, temos 2 FDICs aí no agro também, temos um servicer próprio com cobrança aí no segmento. A gente sabe que o segmento de cobrança no agro é diferente do segmento de cobrança aí no imobiliário. Temos sistemas aí próprios também para fazer esse acompanhamento, e uma SCD para também atuar aí com serviços aí bancários aí dentro de uma estrutura única aí. Legal. Hoje a Alpea
está com mais de 100 bilhões em emissões de CRA e CRI. Muito bom. Isso aí. Então, Alane, voltando, né? Tirando o Voltamos. pause e dando play. Uhum. Conta desse caso que você ia falar, por gentileza. Assim, só lembrando, tá? Você que está vendo aqui esse papo, você é investidor, né? Então, você vai investir num Fiagro, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Algum CRA dessas três aqui. Eu tenho certeza. Qualquer Fiagro que você vai ter vai ser de um desses três aqui. Então, assim, ouve o que eles vão falar, porque vai ter coisa aí do que eles fazem dentro do investimento que você faz. Obrigada, Felipe. Bom, eu vou focar um pouco nessa operação, né, que a gente fez aí para um produtor rural. Na verdade, é um grupo, tá? Um grupo familiar ali da região do Paraná. E, na verdade, eles nos buscaram aqui, né, nos procuraram para fazer essa operação, no qual eles tinham a necessidade de captar recursos, tanto para fazer o custeio deles, né, da produção, quanto para fazer um reperfilamento de dívidas, certo? Porque acontece muito, principalmente aí, né, com esses produtores que pegam muitas linhas de crédito aí de banco, do governo, eles têm uma questão, uma dificuldade, que são duas coisas, é prazo e limite de crédito, né? Então, assim, essas dívidas que nós fizemos esse reperfilamento eram as dívidas mais de curto prazo, certo? Ou seja, acaba prejudicando um pouco mais ali o fluxo, né, de caixa daquele produtor. Então, ele precisava de uma operação um pouco mais alongada, por isso que ele, né, recorreu a uma estrutura aí de CRA e de um limite maior que ele não conseguia, né, no banco dele. Esse grupo, na verdade, uma coisa que a gente olha bastante é a questão do histórico, né, principalmente quando eu estou falando ali de produtor rural, se ele realmente tem um bom histórico ali de produção, olha a quebra de safra dele, o que caracteriza ali naqueles últimos anos, para a gente poder analisar um pouco melhor a qualidade ali daquele crédito, né, daquele produtor, de forma que ele já está ali estabelecido no mercado e realmente tem uma boa experiência, tá? Então ele está ali há mais, esse produtor em específico, né, esse grupo, estava ali há mais de 20 anos no mercado do agro, tá? Eles tinham empresa tanto de laticínios, né, no qual eles produziam aí os laticínios e comercializavam, mas além disso eles tinham também fazendas ali voltadas para a atividade do agronegócio, que era a produção de milho e soja, tá? Nessa operação que nós fizemos para ele, né, foi uma operação aí de um pouco mais de 6 anos, como eu falei, era um prazo, né, mais alongado, certo? Uma característica importante aqui para a gente levar em consideração nessas operações de CRA, né, é que a gente tem aqueles pagamentos que são vinculados aí à safra desse produtor rural, ou seja, né, dentro desses mais de 6 anos que eu fiz a operação para ele, ele tinha um pagamento de juros mensais ali na minha operação, mas as amortizações dele eram todas vinculadas ali na safra, ou seja, né, ele fazia amortizações ali na safra e na safrinha, certo? No qual ele conseguia, né, ajustar esse fluxo a toda essa produção dele, a todo aquele período, né, que coincidia com a venda tanto da soja quanto do milho. Alane, Uma coisa, posso te pedir então, para você claro. traduzir, tá? Então, assim, pensa que tem aquele senhor que está investindo, que ele mora numa cidade e que ele não faz ideia Uhum. do que é safra e do que é safrinha. Então, Tá, traduz tá. para a gente, por favor. Tá ótimo, tudo bem, claro. A gente está falando aqui da região do Paraná, certo? Tem algumas regiões do país que esses produtores eles não conseguem fazer essas duas safras ao ano, por questão de clima, né? De chuvas aí, período de chuvas, eles não conseguem. Nessa região específica que eu estou falando, que é o Paraná, ele consegue colher, né, 2 vezes por ano, ou seja, o que a gente chama de safra, né? É o que ele tem ali no começo do ano, que ele consegue fazer a safra dele de soja, tá? E posteriormente, depois que ele colhe a soja, ele já entra com outro produto ali que é o milho. Ou seja, ele vai ter o período ali que ele vai estar com o milho plantado e vai ter um momento que ele vai colher aquele milho, né? O que é o que a gente está chamando aqui de safrinha, certo? Ou seja, no ano ele vai conseguir,
né, fazer o que a gente chama aí de safra e de safrinha, tá? Algumas regiões do país não é possível, por exemplo, regiões ali do Mato Piba, né, o oeste baiano, ali por questões de clima, a maioria dos produtores rurais, eles só conseguem fazer uma safra, a não ser que Legal. eles tenham ali área irrigada. E aí, se eles tiverem área irrigada, eles podem fazer até 3 safras por ano, certo? Aí, tá vendo? Então, Então, esse você, investidor aí que está começando, né? Então, veja, a Alane falou de fluxo de amortização padronizado, dado a safra e safrinha, e ela te explicou o que que é uma safra e uma safrinha. Desculpa te interromper, continue, por favor, Alane. Não, sem problemas, né. E voltando principalmente, eu tinha falado um pouquinho antes, que nesse fluxo específico desse produtor rural, a gente colocou pagamentos aí de juros mensais, tá, que acaba que não onera tanto para ele, né, tendo em vista que todo o recurso dele, se concentra mais nesses períodos aí do ano, certo. Então, por exemplo, se a gente for falar do ponto de vista do investidor, né, ele gosta de ter aquela remuneração dele, aqueles rendimentos dele aí todo mês, certo? Ou seja, quando ele vai lá comprar a cota, né, do Fiagro, e que ele tem lá esses produtos, né, que são os CRAs dentro desse Fiagro, é importante que a gente faça um produto que ele se enquadre dentro daquele Fiagro, dentro daquele interesse de distribuir esses rendimentos mensais, tá? Então, nessa operação específica, né, que eu dei como exemplo, a gente tem esse fluxo mensal aí, né, bem distribuído, tá? Uma coisa super importante aqui, né, do ponto de vista, principalmente, né, dessas estruturas da gente, é quando a gente fala de garantias, tá? E, assim, essa operação, eu tenho lá o volume que foi liberado, né, para esse produtor rural, para, como eu falei antes, para ele fazer esse reperfilamento de dívidas e assim também financiar esse custeio dele, mas eu vou olhar o que ele tem ali de garantias, né, porque nessa operação eu tenho uma alienação fiduciária da terra desse produtor, ou seja, né, quando eu falo de garantia, de alienação fiduciária, eu estou olhando muito ali para a minha capacidade, né, de recuperação de crédito, ou seja, eu sempre vou fazer uma boa relação, né, do que eu tenho de garantia em relação ao volume que eu estou emprestando, que eu estou disponibilizando para esse produtor captar no mercado, tá? Então, assim, nessas operações aqui que a gente procura estruturar, a gente sempre tem um cuidado em ter garantias robustas, né, garantias de terra mais robustas, para caso tenha todo e qualquer problema, é óbvio que não é, né, nunca o interesse da gente ter problema aí na operação, a gente tenha uma boa recuperação de crédito aí, no caso executando a fazenda, né, e conseguindo amortizar aí a operação, tá? Então, uma das garantias era a alienação fiduciária da fazenda desse produtor. Além disso, a gente também fez uma alienação fiduciária da produção dele, tá? Ou seja, aí eu tenho uma coisa mais voltada para a questão da capacidade de pagamento, certo? Qualquer problema que eu tiver em relação à falta de fluxo de pagamento, eu tenho uma garantia ali constituída, né, no grão daquele produtor, tá? É uma operação simples, né, porque nós fizemos aí com esse produtor, ele emitiu para a gente, para o nosso CRA, uma CPR, né, que é uma cédula do produtor rural, na verdade é uma CPR financeira, e dentro dessa CPR a gente constituiu essas garantias, tanto de terra quanto alienação fiduciária de grão. Uma outra coisa que é importante, né, a gente observar aí nas estruturas das operações, é se são feitas reservas também, para que a gente possa, né, em qualquer falta de pagamento, do fluxo de pagamento ali, a gente ter alguma reserva ali para recorrer. Então, a gente, nessa operação, nós também tivemos esse cuidado de fazer uma reserva, certo? Que é uma reserva de liquidez, né, que a gente chama, onde nós tínhamos ali 3 parcelas de juros, né, separadas ali para a nossa operação, tá? E além disso, a gente, como eu estava falando aqui, a gente está trabalhando com um grupo, né, que eles tinham lá uma empresa de laticínios e tinham uma atividade do agro também, né, na produção de soja e de milho, a gente colocou aqui um aval dos sócios da empresa, tá? Então, assim, foram, uma operação
bem amarrada, né, no ponto de vista aí de garantias, e de forma muito simples, que a gente conseguiu aí, enfim, dar acesso a esse produtor ao mercado de capitais. Foi a primeira vez que ele acessou o mercado de capitais, e o que a gente costuma falar, né, às vezes é um pouco mais difícil acessar, mas depois que você está dentro, você consegue realmente facilitar ali o seu acesso ao crédito, fica conhecido ali no mercado e realmente consegue desenvolver melhor os seus negócios, tá, Felipe? Então, Muito bom, foi esse o caso que a gente fez aqui muito dentro bom. da rede securitizadora. Obrigado, Alane. E assim, eu não pedi para você traduzir todos os termos para deixar algum termo para os outros também, tá? Então, vai esquentando a cachola aí, Marina e Renato. Mari, por favor, traz o seu exemplo aí, que eu acho que também é um exemplo diferente, né, do que a Alane trouxe, por favor. Ah, legal. Acho que é bom que a Alane trouxe o caso ali de um CRA vinculado a um produtor, tá? Então, aqui a gente está falando de um risco, né? Uma contraparte, que a gente chama de risco concentrado. Eu vou trazer um caso aqui que a gente fez recentemente que foi super legal e foi um bem pulverizado. Pulverizado por quê? Porque eu tenho uma série de contrapartes, e até acho que isso mostra, emblema muito a importância do CRA aqui de empacotar todos esses créditos, porque o investidor sozinho nunca investir. E a gente está falando aqui de uma operação que a gente fez que tinha mais de 1.000 produtores, tá, Felipe? Você imagina um investidor acessando individualmente 1.000 produtores. Isso não existir, a gente empacota tudo dentro de um produto e o investidor investe nela. Tá? Foi uma operação que a gente foi emitida agora em maio, para financiar os clientes do grupo AgroGalaxy. A AgroGalaxy é uma grande revenda de insumos do agro no Brasil, uma das maiores. Então, eles estão bem na intermediação. Eles fazem a ponte entre as grandes indústrias ali de químicos, que produzem defensivos, sementes e fertilizantes, e eles vendem isso para os produtores, entregando pacotes ali de insumos, que é o que o produtor precisa para desenvolver a safra, como a Lani falou, né? Porque o produtor ele tem um ciclo ali onde ele compra os insumos, ele planta, ele faz a colheita e depois ele vende. Quando a gente fala de soja e milho, que são as principais, quando a gente pega no Brasil, são algumas das principais commodities relevantes no Brasil. A soja, por exemplo, ela começa ali, o período pré-colheita ali em setembro, na maior parte das regiões no Brasil, e a colheita acontece ali entre janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, o produtor ele tem uma necessidade de capital de giro aqui, porque ele faz um investimento alto e ele só vai ter os recursos para pagar depois. Então, a gente vê uma sazonalidade muito grande no agro, que é isso que a gente fala, e essa necessidade de capital de giro. Então, essa operação foi uma operação de 150 milhões para atender esses clientes do Grupo AgroGalaxy, e o grupo atua nas principais regiões produtoras do Brasil, tanto no Sul, Sudeste, como Centro-Oeste e no Nordeste, ali no Norte também. E foi uma operação emblemática que ela contou com a participação do BNDES entrando no risco da estrutura. Tá? A gente vinha há muito tempo fazendo provocações próxima ali do BNDES, mesmo tentando trazer o BNDES para ajudar a participar dessas operações que a gente chama de pulverizado, que de fato chega em muitos produtores. Eles tinham, nos últimos 2 anos, aí eles fizeram 4 casos, né? 2 com cooperativas do sul do Brasil, financiando direto os produtores, um caso com uma usina de cana também, mais recentemente, financiando os produtores, e esse foi um outro caso que eles elegeram para participar. A gente se aproximou, a gente trabalha com o Grupo AgroGalaxy há muito tempo, e a gente viu lá justamente uma possibilidade de levar isso para um grupo privado, né, ali que atua um dos maiores grupos na venda ali de insumos agrícolas para os produtores. Isso é até importante, né? Quando a gente olha para o agro, hoje, ainda a cadeia de insumos ou seja, né, de que tanto as revendas, como as tradings, como as indústrias, elas representam uma boa parte do financiamento do agro, porque elas dão esse crédito safra para o produtor, elas vendem, entregam os produtos ali para receber a prazo no fim da safra. Então, quanto mais a gente conseguir trazer soluções de crédito para elas, mais a gente vai conseguir que o crédito geralmente chegue de fato no produtor. E foi isso que a gente fez aqui. Então, foi uma operação estruturada aí em 6 mãos, ali com o BNDES, a Vert, a gente teve o Bradesco também coordenando a operação. E ela foi muito legal, foi uma operação de 150 milhões, com 3 anos total de prazo. 3 séries.
Isso, 3 séries, mas assim, temos 25% de subordinação, acho que esse é outro ponto importante para explicar. O que é a subordinação, né? A gente teve uma cota sênior que foi ao mercado, que foi de 75%, mais ou menos 110 milhões de reais ali, que foi essa cota que o BNDES foi o fiador. Então, o investidor que comprou, ele comprou o risco da operação, comprou o CRA com um seguro de crédito dentro dessa cota do BNDES. Tá? Então, se eu tiver algum problema, o BNDES, ele paga o principal o principal, tá? Foi só, não juros em principal. Eu brinco que é um CRACOI para o investidor ali. E a gente tem uma subordinação de 25% em 2 séries, que é uma júnior e uma mezanino, é um investidor, a própria AgroGalaxy foi investidora dessas 2 cotas. Mas o que é a importância da subordinação aqui? Como a gente está falando de uma carteira de vários, um pool de produtores, a gente está falando aqui de 1.000 produtores, essa carteira tenta refletir o histórico de perdas médias ali da revenda. É normal a gente ter atrasos e a gente ter uma expectativa de perda ali em linha com a média histórica. Então, a gente tem a subordinação justamente para cobrir perdas e atrasos para que o investidor sênior, que é esse investidor que está entrando nessa cota que vai ao mercado, principalmente, ele não seja penalizado. Então, você faz isso dividindo as camadas de risco e crédito, ajustando as taxas a elas. Então, a gente teve a AgroGalaxy como sponsor da operação, entrando nas primeiras perdas da operação, ou seja, até 25% de perdas nessa carteira. Quem assume o risco é a AgroGalaxy e o investidor sênior entrando lá na cota, que ainda tem a garantia do BNDES. Então, foi uma operação bem legal. Super pulverizada, a gente tinha como lastros da operação, né? Então, onde que eu formalizava o crédito dos produtores? Tanto CPRs financeiras, sem garantia, né? E acho que é importante, a Alane trouxe um caso emblemático legal de um produtor, onde você tem uma análise muito mais robusta, você está correndo todo o risco dele, então é importante você ter garantias mais robustas. Aqui, como a gente tinha uma carteira muito pulverizada, de muitos produtores, não faz sentido eu ter garantias tão robustas, dependendo do crédito. Eu tinha concentrações aí por regiões, por devedor, por culturas, também para mitigar o risco. Então, eram operações sem garantias, lastreadas por CPRs financeiras ou duplicadas. Tá? E tudo isso feito de forma digital, eletrônica, então, tanto o CPR como uma assinatura eletrônica, porque isso era uma grande dor do agro. Antigamente, você não tinha isso, você imagina, tinha que vir documentos, a gente estava falando aqui de várias regiões do Brasil, a gente tem que receber os documentos físicos, então, assim, isso não existe mais. Então, tanto as CPRs quanto as duplicatas, elas foram formalizadas 100% eletronicamente, e a gente ainda tem a Vert analisando individualmente os créditos desses produtores, para olhar tanto os cheques e ESG, para ver que eles não têm que eles estão em conformidade com os critérios socioambientais, que eles não têm atraso de crédito. Então, isso reforça ainda mais o crédito da operação, né? Eu já tinha análise do sponsor aqui da AgroGalaxy, que eram clientes que já estavam aprovados, que já eram clientes há muito tempo, mas, além disso, a gente teve uma análise adicional aqui da Vert para dar mais segurança ainda para a operação. Foi uma operação... pode falar, Felipe. Fica empolgada falando da operação. Não, mas eu também me empolgo, eu tenho que tomar cuidado também. Traduz, né? O ISD, você falou ali brevemente, mas traduz o ISD, que está sujeito a alguém não entender, por favor. Tá, o ESG são os critérios ambientais, sociais e de governança, tá? Aqui, a gente, basicamente, os produtores tinham que estar em compliance com as regras mínimas, tá? Isso também é importante porque a gente está vendo muitas operações operações verdes, elas têm uma adicionalidade. Aqui é basicamente produtores que a gente olha que se eles não tinham nenhuma sobreposição, se a área deles é regular, se não teve nenhum desmatamento legal, se não tinha nenhuma sobreposição de área com áreas indígenas, com áreas protegidas, questão de trabalho escravo, se não tinha nenhum processo relacionado a esses produtores que colocasse em risco a reputação deles, né? Como, enfim, desde homicídio, eu estou dando exemplos, mas aparecem esses tipos de coisas, tá? Então, a gente faz esses check mínimos. Eu acho que isso é importante, até apesar que eu acho que, assim, isso é o mínimo das operações, tá? É o que toda operação deveria ter feito. Além disso, não é o caso, a gente tem outras operações aqui, o Renato também tem outras operações que ele participa, que a gente tem uma adicionalidade de critérios. Então, assim, além do que o produtor atender aos critérios socioambientais, assim, né, tá em conformidade com os critérios socioambientais, ele ainda pode fazer mais. E, às vezes, você traz uma adicionalidade de taxa, de prazo, a isso, tá? Essa operação eram os critérios ali
socioambientais, Normais. entre aspas, básicos, mas que, enfim, a gente faz essa análise individual de cada um. E acho que outro ponto importante que a gente conseguiu aqui trabalhar foi respeitando então a operação tem um prazo total de 3 anos, mas os produtores eles têm o que a gente chama de revolvência, né? Então, cada ano eu renovo e eu posso financiar safra e safrinha, né? Como a Lani falou, a safra da soja, que vai ali de setembro a abril, considerando o prazo total até o produtor vender, e eu tenho a safra do milho também que começa ali mais ou menos em janeiro e que vai até agosto, mais ou menos na maior parte das regiões, que ele já começa a comprar insumo, né? A gente quer estar com o produtor na hora que ele compra o insumo, que é até antes do que ele receber os insumos na fazenda. E essa operação, então, ela é revolvente, 3 anos, e um ponto interessante que a gente tem aqui é que o pagamento de juros da operação é anual para os investidores, tá? Então, isso é uma coisa mais fora da caixa ali, mas porque a gente conseguiu travar, eu tenho certeza que eu tenho um fluxo muito grande de recebíveis entrando ali pós-safra. Então, eu tenho que casar isso, não adianta colocar, talvez o juros mensal aqui não fazia sentido, porque o produtor ele vai entregar e pagar na hora que ele termina a safra. Muito bom, obrigado, viu? Mas assim, segunda aula então agora, hein? Segunda aula, vamos para a terceira. Você vai ter um mini MBA aí de CRA na mão aí, hein, galera? Renatinho, por favor. Olha, eu vou ter que comentar aqui também, tá? Quando eu trabalhei lá na Gaia, né? Saiu aí CVM 600, a instrução CVM 600, que já previa a possibilidade de CRA em dólar. E demorou para sair, né? Assim, demorou. E aí o Renatinho vai falar um exemplo aí que eu acho legal. Manda aí, Rê. Valeu, Felipe. Só queria fazer um comentário antes, que é que assim, se você for pensar, há 3 anos atrás, a gente só tinha CRAs, ventures das grandes empresas vendendo para pessoa física, né? Dificilmente você falava que um produtor rural ia conseguir fazer um CRA, né? E aí o que mostra aqui, né? Tanto da fala com a Alane e da Marina, que hoje um produtor rural, ele consegue fazer um CRA de 10 milhões, 15 milhões e colocar isso nos fiagos. E no exemplo da Marina, mostra que não necessariamente somente produtores grandes podem acessar o mercado de capitais, mas operações pulverizadas, como os CRA pulverizados que a Marina fez, né, ou estruturas que, ou via FDICs, fiagos FDICs, né, esse recurso de mercado de capitais também pode financiar o pequeno, né, o pequeno produtor que também precisa de crédito, né. E aí complementando, então assim, aí até fazendo, então assim, antigamente era só investidor pessoa física, agora com a vinda dos fiagros, que você tem aí 13 bi, aí depois o Felipe pode confirmar, né, tá levando esse recurso para produtores e empresas pequenas e médias que antes não acessavam, né. Hoje você vê empresas aí, revendas, cooperativas, produtores menores que hoje estão conseguindo captar o CRA e sendo alocados aí nos fiagros FIIs, né. Então antes era pessoa física, agora você tem o institucional vindo com os fundos, e a gente está criando um novo mercado, trazendo dinheiro de investidores estrangeiros, que também pode ser via em dólar, né, que nada impede também que investidor fiagros locais também possam comprar casa em dólares, né. E por que que é interessante criar em dólar? Porque se você for pensar, metade dos produtores, principalmente do centro-oeste para cima, eles têm receita em dólar, né, então eles vendem em dólar, vendem algodão, soja, né, eles têm recebível em dólar e muitas vezes acabam se financiando em dólar também, né, mesmo a venda de insumos acaba sendo vendidos em dólar. Então para eles faz sentido também fazer, operações de financiamento em dólar, e foi aí que a gente fez aí o ano passado um CRA de 11 milhões de dólares, foi um CRA verde até, a gente emitiu esse CRA e registrou na bolsa de Viena, foram 3 investidores estrangeiros, foram 3 redes varejistas estrangeiros, que é a Waitrose, a Tesco e a Sainsbury's, que investiu nesse CRA lá fora, e foi para financiar produtores aqui no Brasil, no Cerrado, que se comprometia com o não desmatamento. Então ele tinha que ser o critério, ele tem que produzir no Cerrado, tem que ter excesso de área florestal, pelo menos 5%, e se comprometer a não desmatar, né. Então, o que é interessante é um novo bolso surgindo, né, e oportunidades também para os fiagros também fazer operações em dólar para financiar o produtor, né, já que eles têm aí também demanda em dólar também, né. Então, foi uma operação aí de 4 anos revolvente,
né, então o produtor emite uma CPR, a gente pegou o penhor, o AF de lavoura e mais a cessão do contrato com a trading, e o produtor paga anual, e a gente refaz checa toda a parte de critério social ambiental também, e o critério de crédito, para poder aí fazer a revolvência e emitir uma nova CPR, né. Essa operação foi junto com a Thrive e a Sim, né, junto com a BV Rio, que aí foi uma operação aí que, eh, acho que tende aí a escalar e buscar aí novas oportunidades aí no mercado, né. Muito bom. Deixa eu aproveitar, então, assim, você pode detalhar um pouquinho mais, Rê, o que que é a revolvência? Porque, assim, Sim, no mundo de fundo imobiliário, não é uma palavra comum, porque não existe para o CRI, né? sim, Embora tenha uma revolvência indireta através dos fundos que ficam vencendo os CRIs e compram novos CRIs, então tem, entre aspas, uma revolvência dentro dos fundos, né? Mas não é um conceito que é utilizado e se você puder dar um detalhe, então a Alana explicou um pouquinho, a Marina explicou outro, você explica mais esse pouquinho, a gente tem uma aula sim. completa aí para o pessoal. Sim, revolvência, que é muito parecido com a estrutura de um FDIC, né, os recebíveis, quando a gente financia ao custeio para produtores rurais, né, eles sempre o prazo é no máximo aí até 1 ano, podemos variar de 6 meses a 1 ano, né, e o CRA não faz sentido fazer um CRA de 6 meses ou um CRA de 1 ano. Então a gente emite um CRA de 4 ou de 3 a 4 anos, e vamos comprar e a gente acaba comprando recebíveis aí, duplicados ou CPRs financeiras com prazo mais curto. Aí quando o produtor paga na conta da securitizadora, sobra caixa e aí a gente pode comprar novos créditos, né, é isso que a gente fala de revolvência, né. Então nesse caso específico do CRA em dólar, o produtor ele paga a CPR no dia 30 de abril, aí ele faz a renovação emitindo uma nova CPR para o ano seguinte. Nessa janela de revolvência, a gente paga os juros para o investidor, e aí chega no último ano, a gente para de comprar novos créditos e inicia o processo de amortização e resgate das séries, né, do CRA sênior, mezanino subordinada, de forma sequencial, né. Eu não poderia explicar melhor. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar um pouco dos fiagros, né? Assim, que é esse novo bolso, o Renatinho já comentou um pouco também, que é esse bolso, entre aspas, novo, né? A gente teve a lei e em menos de 4 meses saiu a regulação A pela regulação. CVM, replicando aí um pouco, acho que foi a Alane que falou, que replica, né, os fundos imobiliários, os FIPs e os FDICs, né? E aí esse é um novo mercado, né? E é com essa plateia que nós estamos falando que investe nesses fiagro, né? Então, chegou agora no mês de maio, se eu não me engano, a 218 mil investidores, pessoas físicas em Fiagro. É algo assim, para o curtíssimo prazo que ele tem, é muito relevante. É muito relevante. Quando eu estava lá na Gaia, se eu não me engano, esse era o número total de pessoas físicas que a Gaia tinha em crise CRAS em 8 anos de vida. Então, assim, 2 anos é algo muito relevante. Vem, Alane, diga aí para nós um pouco de Fiagro. Uhum. Bom, como você falou, né, na verdade a gente tem aí uma legislação recente, né, a própria resolução aí da CVM também ainda está, né, de forma aí temporária, enfim, a gente tem isso sendo fechado até final do ano, mas nós hoje já temos aí bastante fiagros aí no mercado, né, pelo menos cerca de 35, se eu não me engano, a gente já tem hoje. Então isso é bastante facilitador aí para essas operações, né, tendo em vista que aumenta realmente hoje o recurso, né, disponível, para que aqui do nosso lado a gente consiga, né, fazer essas estruturas aí, né, de CRA, e realmente a gente tem aí um mercado para consumir esse produto. Quando a gente fala aí de fiagro, né, e agora há pouco você bem colocou aí, Felipe, a maioria deles hoje são fiagros que compram aí CRAs, né. Na verdade, a gente tem 3 tipos de fiagro hoje aí no mercado, e o que se destaca mais é o fiagro FII, né, que tem essa estrutura muito semelhante aí que eu falei a respeito do fundo de investimento imobiliário também, né. Esses fiagros FIIs, eles fazem aí investimentos, né, em terras, além disso, eles fazem investimentos aí, né, comprando esses papéis,
esses papéis que a gente estrutura, né, o que a gente está falando aqui, que é o instrumento, o CRA, né, e além disso eles compram também LCA, tá? Então, assim, nós temos outros 2 tipos de fiagros, né, que são os fiagros FIP e nós temos os fiagros FIDICs, né. E no caso aqui desse fiagro FII que é tão relevante, né, é muito importante do ponto de vista aí do investidor hoje, né, principalmente quem está assistindo aqui a gente, conhecer esses ativos, né, que compõem aí a carteira desses fundos. A gente está falando de um mercado que ele é muito novo, e como você bem colocou, apesar de ser muito novo, já atingiu aí esse patamar dessa quantidade aí de investidores, já acessando aí o mercado do agronegócio, e nada mais justo que hoje essas pessoas físicas, né, possam comprar cotas aí de fiagro, porque a gente sempre escuta falar aí, como eu falei anteriormente, sobre o agronegócio, e é importante saber como que a gente também pode acessar e participar, investindo nessa atividade, né, colocando o nosso dinheiro aí na atividade do agro, que é comprando essas cotas aí de fiagro, né, no caso desses fundos aí que incentivam, que estão aí para nos auxiliar e injetar mais recurso aí no mercado do agronegócio. Legal, muito bom. Marina, eu vou te pedir uma gentileza, tá? Daí se você ver se você consegue, tá bom? É assim, o CRA, né, ele perante ao CRI, ele tem uma abrangência muito maior. Que você pega o antes da porteira, porteira, pós-porteira, até o primeiro, às vezes até o segundo beneficiamento. Então, assim, a gente não está tratando só do agro, né? O agro, vamos dizer assim, entre aspas, puro, né? Você vai ter até insumos, sementes, né? Vai ter ali algum químico e você vai ter também o beneficiamento. Então, a gente fala até de repente, varejo, né? Então, se você puder falar dessa dimensão, porque na minha visão, tá? Até no programa que eu gravei com o deputado Arnaldo Jardim, eu falei isso. Na minha visão, assim, o Fiagro e o CRA é para ser tipo 10 vezes maior que o CRI e que os fundos imobiliários. Então, se puder trazer um pouco dessa dimensão, porque eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento e vai agregar bastante. Pode ser, Marina? Claro, claro, mas eu já vou entrar defendendo a minha bandeira do agro, que eu não acho que é tão assim, não. Que agora eu clico você poder usar o aluguel como laço, todo mundo paga o aluguel, né? Verdade, Então verdade deu uma boa também. flexibilizada aí. Na verdade, Verdade. a gente até brinca que o Fiagro, acho que ele veio abrindo muitas oportunidades, porque quando você olha o Fiagro, ali, a definição de lastros passíveis, a gente está falando da cadeia do agronegócio como um todo. Então, isso é muito importante, porque realmente, né, facilita você comprar créditos ali de todos na cadeia. E no CRA, a gente ainda tem uma limitação que você tem que mostrar o vínculo com o produtor. Então, você consegue mostrar isso de forma indireta, mas às vezes isso pode ser um desafio, né? Em algumas cadeias ali, a forma da vinculação, você pode ter algum questionamento ali. Mas o que a gente vê muito, então, assim, acho que isso até é um dos nossos pleitos aqui, para o CRA também seguir a lógica do Fiagro, né? A cadeia do agronegócio como um todo, porque hoje essa parte de comprovação de laço, de vínculo com o produtor rural, né? O CRA tem essa exigibilidade, você tem que o dinheiro tem que chegar no produtor rural no final. E você tem que mostrar isso com contratos que você tem, com relação. Isso, às vezes, Felipe, é um transtorno na hora de mostrar. Assim, por mais que tenha relação, você sempre fica ali numa margem, tem um certo questionamento, não é tão claro. Se a gente colocasse a cadeia do agronegócio como um todo, óbvio que no fim o dinheiro está vindo do produtor, né? Se alguém, quando a gente pega as empresas lá de alimentos, de food and beverage, por exemplo, sei lá, Burger King, clássico do Burger King, né? Eles têm um vínculo porque eles compram um dos principais insumos que eles têm lá, né? Matérias-primas, são carnes, cortes de carnes que eles compram que está necessariamente vindo do produtor. Indiretamente, ele estava lá, ele compra do frigorífico, que tem a questão do beneficiamento, isso se enquadra. Mas você sempre tem um questionamento e muitas vezes é necessário até você pedir uma aprovação ali, consultar a CVM, para ter certeza que aquilo se enquadra e que você não pode ter um problema depois. Então, os CRAs mais puros, tradicionais, são aqueles que têm como lastro direto créditos ali gerados por produtores rurais ou cooperativas.
Tá? Então, e como o Fiagro, a gente já foi muito para essa questão do agronegócio, que eu acho que flexibilizou bastante, porque a gente sabe que isso está fomentando a cadeia do agronegócio como um todo, que tem início ali no pré-porteira, antes, ali quando você tem os fornecedores de insumos, você tem o produtor usando aquilo, a cadeia como um todo precisa girar para a gente ter aquele produto final, né? Eu acho que não tem muito questionamento de onde vêm as coisas, mas às vezes essas questões ali de flexibilização é uma dor. E eu vou te dar um exemplo de algumas operações que a gente vê muito de cadeia, que é isso, quando você vai pegar esses intermediários, eles têm a questão da safra. Na questão do período da safra, eles têm muito recebível e eles conseguem alocar todo o dinheiro. No período da entre-safra, o que é entre-safra? Entre uma safra e outra, que o produtor ainda não comprou os insumos, então a gente ainda não tem essa vinculação, esse crédito ali direto com o produtor. Muitas vezes esse dinheiro acaba ficando restrito, parado no dinheiro do CRA, porque eu não tenho laço para vincular ele, e eu só vou ter o laço quando o produtor de fato emite ali o crédito. Isso, então, só para isso gera uma traduzir. certa Então, assim, ineficiência. nesse momento, então, da revolvência, certo? Fica ali o dinheiro parado na conta do CRA, que é de propriedade do Fiagro, por exemplo, Da sem destinação securitizadora. nenhuma, né? Que fica na securitizadora e fica Isso. sem destinação nenhuma rendendo CDI. Então tem aí uma perda, que está pagando uns juros e está rendendo só CDI. E Então aí pagando tem uma imposto perda. de renda. Exato, exato. Então, isso é uma dor, acho que tem bastante coisa para vir, até pelos Fiagros, né? O Fiagro ele ainda não tem também um arcabouço próprio, isso deve vir aí até o fim do ano, começo do próximo ano, regulando muito, porque no fim ele acabou herdando produtos que já existiam e se equiparando, falando, aqui vai funcionar desse jeito do outro, mas eu acho que ele trouxe uma coisa importante que a gente vê como tendência geral aí, que é a questão de a cadeia do agronegócio, né? A gente sabe que aquilo indiretamente tem, e quando a gente vai indo para ter que comprovar de fato, isso sempre gera uma dúvida, pode ser um risco da operação, então é um ponto que a gente considera na hora de estruturar como que a gente vai fazer isso, pode ser uma dor. Então eu brinquei assim, né, que eu vejo, acho que no imobiliário bastante coisa também progrediu e avançou, não tem essa questão da revolvência, mas até por uma questão de características, às vezes, do produto, você tem contratos mais longos, e no agro a gente está falando de safra, né? E a safra são prazos curtos ali de menos de um ano, como o Renato falou. Muito bom. Renatinho, e aí? Fiagro vai ficar maior que FI? Como é que é? Conta pra gente aí. Felipe, eu concordo com você. Eu acho que vai, até porque eu acho que, como foi falado, né, a cadeia do agronegócio é gigantesco, né? Você tem aí empresas antes da porteira, né, como você falou, que são, e dentro da empresa antes da porteira, você tem empresas que vendem fertilizante, empresas que vendem semente, empresa que vende defensivos agrícolas, empresa que vende máquinas e equipamentos agrícolas para produtor, né? As empresas dentro da porteira, quando você vê, você tem aí produção, desde produção de hortifruti, né, de hortaliças, produção de leite, pescado, né, além das culturas principais, soja, milho, café, cana, mas assim, a cadeia é gigantesca, né? E as empresas que estão depois da porteira, que compram os produtos aí do agro, também aí você tem, sei lá, até empresas no caso do Pão de Açúcar, né, que fez, então o perfil e a cadeia é muito grande, o que dá oportunidade gigantesca de cada vez mais fazer mais operações para financiar o setor. E o que é interessante é que, se você for ver hoje, né, cada FII, o gestor tem um perfil aí de investimento. Às vezes eu falo com os FIAGROs FIIs que o cara só quer, gosta de financiar produtor com garantia real da fazenda para pagar isso em 5, 6 anos. Tem outro FIAGRO, não, gosta de revenda com recebíveis em garantia, ou um CRA pulverizado, né? O outro só quer fazer com garantia, uma empresa só com garantia real, né? Então, assim, eu tenho um outro FIAGRO que só gosta do setor sucrocoleiro, né? Então, até é importante para o investidor ele analisar o perfil de cada FIAGRO, porque cada FIAGRO tem aí uma estratégia de investimento. Mas o que é bom, porque abre oportunidade para qualquer empresa dentro dessa cadeia no agro acessar o mercado de capitais nesses fundos, né? Mesmo pecuária, né? A gente tem visto algumas operações de CRA no segmento de pecuária de corte. Antes era muito difícil, né? Pelos problemas que tivemos no passado, mas o mercado tá reagindo, tá tendo oportunidade aí de também, assim, acho que para todos os segmentos, financiar, acessar esse recurso, né?
Mas eu acho, acredito, Felipe. Eu acho que logo, logo eu tô confiante. E o setor precisa, né? Sabe, aí crédito rural está limitado, acho que o governo tem incentivado bastante, né, o desenvolvimento aí com as novas leis, né, acho que já evoluiu bastante aí, junto com o MAPA, né, junto com o Zé Ângelo, lá a gente participou bastante das discussões aí na lei para melhorar aí o acesso de capital, do mercado de capitais, eu acho que continua ainda esse trabalho, né, e eu acho que, assim, está muito claro, né, o agro tem um potencial gigante para expandir e precisa de crédito. E o governo já está limitado e aí tem que buscar em novas fontes, que vai ser aí o mercado de capitais, sem dúvida. Acho que não só aqui localmente, como através de recursos lá fora, principalmente com fundos que estão olhando operações ESG. Né? Então, está abrindo bastante oportunidade aí para as empresas acessarem também recursos lá fora que se preocupam aí com estruturas aí com ESG, como foi recentemente a gente fez aí o ano passado. Legal. Olha, gente, é isso aí. Quando a aula é aula, né? Eu achei que ia dar uma meia hora aqui, estamos com quase uma hora. Mas é assim, né? É natural que seja assim. Eu vou pedir para a gente passar para as considerações finais, tá? Eu estou assim imensamente grato ao tempo de vocês, à disposição de vocês. E aí eu vou começar pelo Renatinho para poder concluir com a Alane, mas começa aí, Renatinho, com as considerações finais, para a gente poder. Ó, e saiu, hein, Renatinho? Quanto tempo você está me atazanando para eu soltar com esse negócio aqui? Consegui cumprir minha palavra. Chegou. Chegou. Não, Felipe, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder aí, né, passar informação e ajudar o desenvolvimento desse mercado. Parabéns aí pelo Clube FI, por todo o trabalho que você já vem fazendo aí em dar informações, desenvolver o mercado. Acho que, né, já faz um excelente trabalho no FI e agora fazendo no Fiagro, meu. E assim, informação é fundamental aí para desenvolver cada vez esse mercado. Você tem feito um trabalho excelente. Obrigado aí pela oportunidade e estamos juntos aí. Tamo junto. E a Alpé é assinante, né, do sistema que a gente tá fazendo aqui. Aí quando a Marina começou a falar das características do CRA, eu já comecei a olhar ali, já vi que era 3 séries, 100% CDI, DI mais 5, CDI mais 1, já vi toda a estrutura da operação. Fala aí, Má, as suas palavras. Pô, que legal te reencontrar, vai? Que bom. Muito bom, vamos se encontrar, temos que nos encontrar mais também. Queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com você, com a Alane, com o Renato. Tipo, para mim também foi uma aula, sempre é. Acho que tem um trabalho super importante da gente trazer. Eu vejo o Fiagro como uma oportunidade da gente trazer mais as pessoas, as pessoas físicas. Estou falando de quase 250 mil investidores, pessoas físicas em 2 anos entrando nesse papel. Então, isso já é uma oportunidade da gente criar mais familiaridade com o agro. Daqui a pouco, safra, revolvência. Juros trimestral ou semestral não vai ser mais palavrão para ninguém. Acho que é uma questão de conhecimento. O agro tem uma demanda de crédito de 1 trilhão por ano, né? 25% da economia. Ele precisa ser melhor representado no nosso mercado de capitais. Então, acho que tem uma oportunidade super grande de um setor. Eu também sou apaixonada, acho que a única certeza que a gente tem, né, para frente, que a gente vai continuar comendo, e o Brasil ele está aí no centro do mundo em produção sustentável, consciente, e a gente trazer isso para perto de todo mundo. Então, acho que quanto mais educação a gente puder trazer, é ótimo, e vocês estão fazendo um excelente papel nisso, viu, Felipe? Parabéns. Valeu. Aí depois, mas na sequência, eu vou agradecer a todos vocês e também vou falar o nome de algumas pessoas, tá? Eu não vou falar agora das meninas aí para não deixar as outras pessoas de fora também. Alane, por favor. Bom, Felipe, mais uma vez, obrigada aí pelo espaço, né, para a gente falar um pouco aí das nossas operações, um pouco mais aí do setor do agro, né. Eu acho que a gente está começando aí, como o Renato bem falou, né, esse mercado vai tomar uma proporção aí maior, né, do que o imobiliário e tem tudo para isso acontecer. É óbvio, né, que com bastante aprendizado, tanto aqui do nosso lado, né, que fica fazendo essas estruturas aí dessas operações, que a gente vai vivenciando isso no decorrer do tempo, quanto para o mercado também, no ponto de vista do investidor, no qual ele vai se acostumando, né, não só com as nomenclaturas, mas com o tipo de pagamento, e também uma coisa que é muito importante, que são as dores aí do agronegócio, né. Então, assim, são coisas que
hoje em dia os fiagros, os gestores dos fiagros, né, estão tendo esse contato aí mais próximo. Acho que o mercado financeiro já se voltou, né, já tem hoje os olhos bastante voltados aí para as regiões, no sentido de conhecer um pouco mais o que é a realidade hoje do campo, o que é a realidade do agronegócio, para a gente poder casar aí todo o entendimento, né, junto com essas estruturas, né, porque não basta só a gente chegar aqui, montar uma operação para aquele produtor, para aquela empresa, sem a gente conhecer um pouco da realidade dele. Então é um mercado onde todos nós estamos aprendendo, temos muita coisa aí realmente para acontecer no decorrer do tempo, né, e para a gente realmente conseguir ter um mercado mais estável aí, mais seguro do ponto de vista de investimento, tá? Então, muito obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Isso aí, agradecer então a você, tá? A Marina e ao Renato, mas também aos respectivos também, que são pessoas que eu falo também então ao Maurício, tá? Agradecer a ele. Marina, agradecer aí as meninas, tá? A Vicky, a Mata, que são as pessoas que eu gosto muito, tá? E Renatinho, a Flávia, né? Ela escreveu, né, a introdução do meu livro, né? Então eu tenho um carinho por ela assim inenarrável, uma pessoa que eu tenho uma consideração também bem grande. Então assim, vejam, tá vendo? Vocês estão achando que Fiagro está começando hoje, mas são histórias de 10 anos, 15 anos, 20 anos, pessoas que estão se especializando nesse setor e que são essas pessoas que falaram aqui, são as pessoas que estão estruturando os ativos que vão para dentro dos Fiagros. São eles que são as pessoas responsáveis e você viu que tem capacidade aqui de sobra, técnica, de conhecimento do setor. Então assim, o que eu tô essa live, tá? Acho que está sendo até boa assim, é para passar tranquilidade para você, investidor. E você que está comprando 1, 2, 3, 4, 5 Fiagros, você vai ver ali, pô, tem o cara da Vert aqui, pô, daquela menina que explicou lá como é que... a Marina da Vert, entendeu? Você vai fazendo as associações e vai entendendo com um pouco mais de profundidade o produto. Então, agradecer a todos pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente. Um abraço e até a semana que vem, na próxima Hora do Fiagro.